Olá, Laudirão Oliveira, mais uma videoaula para aqueles que irão fazer o certame da cidade de Barra dos Coqueiros, ok? Barra dos Coqueiros, eu vou explicar durante essa videoaula sobre IDH, eu vou aprofundar melhor este tema, IDH. Também vou falar sobre PIB, PNB, índice de Gini e entre outros temas, ok? Então, inicialmente, vamos focar na cidade de Barra dos Coqueiros. É importante vocês ir lá no site www.ibge.gov.br. Lá vai ter informações atualizadas, o referente ao último censo sobre a cidade de Barra dos Coqueiros e esses temas que eu vou abordar aqui, ok? Vamos conhecer melhor o IDH. O que é o IDH? É Índice de Desenvolvimento Humano. Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, a partir desse índice a gente vai conhecer alguns fatores que vai definir o desenvolvimento da respectiva cidade. E quais são esses fatores? É a educação, a expectativa de vida e a renda. Então vai saber, por exemplo, a educação do ensino infantil e do ensino fundamental, que é a competência do município, a expectativa de vida, que é quantos anos uma pessoa vai ter de esperança ao nascer, ou seja, a pessoa ao nascer vai saber quantos anos vai viver durante a sua vida, ok? E a renda, como está a renda da população, né? Se ela é bem distribuída, se é mal distribuída, né? Então a gente sabe que, falando nesses fatores, a educação, claro, tem que melhorar, né? Tem tido até um certo avanço, mas é pequeno, tem que melhorar muito, né? E isso, a educação hoje, seja infantil, fundamental, tem que cada vez mais introduzir as ferramentas digitais, a tecnologia, aliada com o ensino tradicional. A expectativa de vida tem que investir, né, em saúde, prevenção, todos os cuidados para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida e, com isso, consiga viver muitos anos durante a sua vida. E a renda tem que ter toda a distribuição, né? Geração de emprego, gerar renda, ter uma melhor distribuição de renda, diminuir os impostos, né? Para que a população tenha um poder maior de compra e, com isso, ela cuide melhor da sua qualidade de vida. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da cidade de Barra dos Coqueiros, ele é cerca de 0,649. 0,649, ok? Certo? 0,649. O IDH, ele vai de 0 a 1. Ok? O IDH ele vai de 0 a 1. É bom vocês saberem. O IDH, ó, veja só. O IDH ele vai de 0. Vou colocar aqui. Vai de 0. O IDH ele vai de 0, né, a 1. Ok? Então a gente faz a seguinte divisão, né? O seguinte entendimento: de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior o IDH. Quanto mais próximo de 1, melhor a educação, melhor a expectativa de vida, melhor a renda do município. Quanto mais próximo de 0, pior a educação, pior a expectativa de vida e pior a renda do município. No caso de Barra dos Coqueiros, é 0,649. Então, é um IDH considerado médio, viu? Médio. E existe um parâmetro que a gente vai dividir o IDH. Existe um parâmetro. Ele pode ser muito alto, pode ser alto, pode ser médio, pode ser baixo, né? E qual é esse parâmetro? Ele é baixo quando é de 0 a 0,499. Ele é médio quando é de 0,500 a 0,699. Ele é alto quando é de 0,700 a 0,799. E ele é muito alto acima de 0,800, ok? Então, acima de 0,800, ele é muito alto. E o IDH de Barra dos Coqueiros, se a banca elaborar uma questão, a gente vai entender que é um IDH o quê? Médio, viu, pessoal? Então, o IDH de Barra dos Coqueiros, ok? Botar aqui o IDH de, né? O IDH de Barra dos Coqueiros, ele é médio, ele é mediano. Vou colocar aqui um resumo para vocês fixarem melhor, ok? É o seguinte: o IDH de Barra, né, dos Coqueiros é médio,
ok? É médio. De acordo com o último censo do IBGE, ele é médio. Por quê? Ele é 0,649. Por que ele é médio? Porque é 0,649. Então, ele está entre 0,500 a 0,699. Como é 0,649, ele é médio, é o IDH médio. Tem muito o que evoluir, né? Então tem que melhorar a educação infantil, a educação fundamental, tem que melhorar todos os fatores de saúde, né? E outros fatores correlacionados para ter uma melhor expectativa de vida. E também tem que ter uma melhor distribuição de renda, né? E com isso vai elevar o IDH. Então tem muito o que melhorar, né? Então aí fica a cargo de quê? Dos gestores, né? No caso do gestor público, o prefeito e vereadores, os profissionais que trabalham no setor público e também no setor privado. Então, fica a cargo de toda a organização, né, da cidade de Barra dos Coqueiros, principalmente a obrigação principal do prefeito e dos vereadores, dos secretários, e também a população tem a sua obrigação. Ok? Então, é um IDH médio, pessoal, o IDH médio. Então, se vier uma questão na prova, o IDH ele é médio, de acordo com o último censo do IBGE, ok? Que foi o último censo do IBGE foi 2010. Ele ocorre a cada 10 anos. Não vai ser realizado agora em 2020, porque houve a pandemia, entramos em uma pandemia e não foi possível realizar o censo agora nesse ano, certo? Então, é de acordo com o último censo de 2010 e as atualizações que tem lá no site do IBGE. É importante vocês também saber sobre o PIB, viu? Então, o PIB de Barra dos Coqueiros. O que significa PIB? PIB significa Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto. Vocês entram lá no site do IBGE e conseguem ter maiores informações. Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto de Barra dos Coqueiros? É toda a produção de bens e riquezas e serviços gerada pelo município. Então, toda a produção de bens, riquezas e serviços gerada pelo município, tudo que for produzido da agricultura, da pecuária, da indústria, do comércio e do setor de serviços, tudo que for produzido vai entrar no PIB. Ou seja, a produção lá de coco da Bahia vai entrar no PIB, a produção de mangabeira vai entrar no PIB, né? A produção do setor industrial vai entrar no PIB, né? O lucro que é gerado lá no Porto de Sergipe, né, através da importação e exportação de mercadorias, vai entrar no PIB. Ou seja, tudo que fazer parte das atividades do setor primário, secundário e terciário, vai entrar no PIB. É aquilo que é produzido dentro do município, aquilo que é produzido de lucro dentro do município, certo? Existe também outro fator que a gente estuda, que é o PNB, ok? PNB, certo? Esse aqui é mais complexo. O que é o PNB? PNB a gente entende como produto, é o produto nacional, né? É o produto nacional bruto, ok? É o produto nacional bruto, certo? Então aqui já é outro conceito. Esse aqui é nacional, se refere, né, a todo o Brasil, mas pode vir uma questão lá na prova falando sobre o produto nacional, porque dentro do produto nacional também tem o PIB, ok? Então o PIB é uma coisa e produto nacional bruto é outra coisa, certo? Pode vir uma questão falando sobre o produto nacional e falar sobre o PIB. O que é o produto nacional? Pessoal, o produto nacional ele vai incluir o PIB. Ó, o que é o produto nacional? Veja só. O produto nacional a gente vai entender da seguinte forma, ok? Quando a gente reúne, é a soma do PIB, do Produto Interno Bruto, né? É a soma do Produto Interno Bruto, mais né? O lucro, mais o lucro, riquezas, né? Mais o lucro, riquezas, mais o lucro, riquezas, né? Mais o lucro e riquezas gerados pelos brasileiros, né? Pelos brasileiros, né? E empresas no
exterior, ok? Então, o PNB é basicamente isso, é a soma do PIB, ou seja, vai incluir todas as riquezas do Produto Interno Bruto, mais o lucro e riquezas gerados pelos brasileiros e empresas no exterior. Em resumo, ou seja, o PNB ele vai incluir o que é produzido internamente, o PNB vai incluir o que é produzido internamente dentro do país, né? Dentro do país, aí vai incluir também a cidade de Barra dos Coqueiros, e mais o lucro que é gerado pelos brasileiros, pelas empresas que trabalham lá no exterior. Ou seja, é um brasileiro que foi fazer um serviço, foi trabalhar para uma empresa lá nos Estados Unidos, e ele retorna o lucro que ele consegue lá para o Brasil. Uma empresa que presta serviço na Alemanha e retorna o lucro para o Brasil. Ela tem uma filial lá na Alemanha e retorna o lucro para o Brasil. Aí vai entrar no PNB, ok? Então, PIB, Produto Interno Bruto, aquilo que é internamente, tem o PIB de Barra dos Coqueiros, né? O PNB é a soma do PIB mais lucro e riquezas que é gerado por brasileiros e empresas lá no exterior que retorna para o nosso próprio país, ok? Aí, dentro do PNB do Brasil, tem o PIB, e dentro do PIB, que faz parte do PNB, tem a cidade de Barra dos Coqueiros. Então, Barra dos Coqueiros também contribui para o PNB do Brasil. É isso que você tem que saber. Ou seja, Barra dos Coqueiros também contribui para o PNB do Brasil, ok? Aí eu vou colocar aqui. Barra dos Coqueiros, Barra dos Coqueiros, Barra dos Coqueiros, ela contribui para o PNB do Brasil. Ela contribui para o PNB do Brasil, porque dentro do PNB tem o PIB, então o que é produzido, as riquezas que são geradas no município de Barra dos Coqueiros inclui também no PNB do Brasil, certo? Então, informação importante para vocês entenderem. Logo, o ACESP ela costuma abordar um texto e aí vai pedir para vocês interpretar. Então, pode falar do PNB, incluir o PIB e aí focar na cidade de Barra dos Coqueiros, ok? Tem outro tema também importante que eu vou passar para vocês, que é o índice de Gini, pessoal. O índice de Gini. Muitas pessoas não conhecem, mas tem sim esse tema, viu? Vou encontrar aqui um cantinho aqui e vou colocar, né, essa informação, índice de Gini, ó. Aqui, vamos lá, vou colocar a informação aqui. O que é o índice de Gini? O que é o índice de Gini? O índice de Gini, ele é responsável por medir as desigualdades, certo? Então, ele é responsável por medir as desigualdades, né? As desigualdades, né? A distribuição de renda, né? A distribuição de renda, distribuição de renda. Então, ele é responsável por medir esses fatores, as desigualdades e a distribuição de renda, e a própria renda, né? E a própria renda, ok? E a própria renda, né? Como está a renda da população. O índice de Gini, ele vai de 0 também a 1. Só que aqui tem o seguinte, ele é diferente do IDH. Por quê? Porque no índice de Gini, quanto mais próximo de 0, é positivo. Melhor o índice de Gini, ok? Quanto mais próximo de 0, melhor o índice de Gini. Quanto mais próximo de 1, pior é o índice de Gini. É negativo, ok? Então, atente para essas informações, que o índice de Gini, quanto mais próximo de 0, como assim? Quanto mais próximo de 0 quer dizer que a renda está mais bem distribuída, né? Que tem menos desigualdades, e quanto mais próximo de 1, que tem mais desigualdades, que a renda está mal distribuída. No caso de Barra dos Coqueiros, a gente sabe que está mais próximo de 1, né? Por quê? Porque a renda não está distribuída de forma igualitária. A gente sabe que Barra dos Coqueiros também segue a lógica do Brasil, né? Existem muitos ricos, super ricos, que concentram muita riqueza. Então, tem muitas pessoas... tem poucas pessoas com muita riqueza. Essa é a lógica principal. Na cidade de Barra dos Coqueiros tem poucas pessoas com muitas riquezas. Ok? Então, ele fica um pouco mais próximo de 1.
certo? Vocês podem ir lá no site do IBGE. Lá no site do IBGE eles não colocam muitos dados sobre o índice de Gini, mas a lógica é essa, viu? Vai envolver desigualdade, distribuição de renda e renda. Quanto mais próximo de zero, é melhor o índice de Gini, quanto mais próximo de 1, pior o índice de Gini. De Barra dos Coqueiros, eles estão um pouco mais próximo de 1, porque segue a mesma lógica do Brasil de uma renda mal distribuída, né? Ou seja, super ricos, os ricos que concentram grande parte das riquezas, né? Gerada de lucro e divisas aqui no Brasil. Então, pessoal, eu passei para vocês sobre IDH, passei sobre PIB, sobre PNB, né? Índice de Gini, fiz um resumo aqui sobre IDH, voltado para a Barra dos Coqueiros. Vocês vão obter melhores informações lá no site do IBGE, certo? Também tem outro tema importante que é população absoluta. A população absoluta é a população total do município de Barra dos Coqueiros, né? E população relativa é quando a gente vai dividir a população pela área, ok? População absoluta é a população total. E a população relativa é quando a gente vai dividir a população pela área, certo? Lá na minha videoaula vocês vão encontrar sobre os limites de Barra dos Coqueiros, né? Relembrando aqui, Barra dos Coqueiros divide-se a norte com a cidade de Japaratuba, através do rio Japaratuba. Então, a norte vai ficar a cidade de Japaratuba, né? Através do rio Japaratuba. A leste com o Oceano Atlântico, né? Ao sul, ela divide-se com a cidade de Aracaju e o rio Sergipe. E a oeste com a cidade de Santa Amaro das Brotas. Ela faz parte da RMA, fica no leste sergipano, né? Tem um movimento que a gente chama na geografia que é o movimento pendular. Muitas pessoas que moram em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e outras, principalmente essas cidades que moram em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, eles migram para trabalhar em Barra dos Coqueiros. Vão durante o dia e retornam durante o final do dia. É chamada de migração pendular, ou seja, um trabalhador que sai de Nossa Senhora do Socorro pela manhã, 6 horas da manhã, e vai trabalhar lá no porto de Sergipe, né, que fica lá em Barra dos Coqueiros, e retorna no final do dia, chamado de migração pendular. Ok? Então, atente para essa informação, migração pendular. As pessoas saem de cidades próximas, como Nossa Senhora do Socorro, vai para Barra e depois retorna no final do dia. Atento também para o clima é tropical úmido, influência da maritimidade, ventos alícios, tem baixa amplitude térmica, não há muita diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ok? Então, o clima lá é tropical úmido, pode vir também na prova tropical litorâneo, certo? A vegetação, Mata Atlântica, tem grande predominância de restingas, aí tem manguezais, tem dunas, tem ação eólica, ok? Tem também, importante lá, tem o quê? Tem a termoelétrica, que foi inaugurada recentemente pelo atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele inaugurou recentemente, certo? A termoelétrica, ela vai operar utilizando o gás natural, ok? Temos também o Porto de Sergipe, que fica localizado lá na cidade de Barra dos Coqueiros. Temos também hidrografia, o principal rio é o rio Sergipe, tem também o rio Japaratuba e o rio Pomonga. O rio Pomonga ele é um afluente do rio Japaratuba, ok? Tem esses três principais rios. Ela fica próximo ali do Oceano Atlântico, né? Tem também outro fator importante que é o crescimento urbano, né? É chamado de gentrificação, cada vez mais aumenta os prédios e os condomínios de luxo, especulação imobiliária, cada vez mais os terrenos se tornam cada vez mais caros. Outra questão importante é a macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana de Barra dos Coqueiros, a cidade, ela de certa forma cresce sem planejamento. Por exemplo, tem que aterrar bem o solo, porque ela fica em uma área de solo bem úmido, porque fica próximo do oceano e próximo do rio Sergipe. Então tem que aterrar, tem lagoas, tem o rio, tem o oceano, então tem que aterrar o solo, né? Porque senão o prédio ele pode desmoronar, ou ele pode pender, como já aconteceu lá no litoral paulista, lá em Santos, lá em São Paulo. Ok? Falei sobre a vegetação, o clima, o relevo é planície litorânea, né? A gente verifica com grande predominância de planície litorânea. A maioria da população está na zona, no setor urbano, então a maior parte da população mora na cidade e a minoria mora no campo. Então a maior parte das pessoas mora nas cidades e a minoria mora no campo.
Ok? Tem os problemas ambientais também, né? Poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas, poluição do oceano, lixo, né? Então tudo isso também vocês têm que atentar e observar para responder a questão no dia da prova. Então a cidade também cresce com alguns problemas urbanos que devem ser resolvidos, né? E a poluição que o homem cada vez mais tem que deixar de poluir e preservar o solo, os rios, né? Todos os recursos naturais. Não é isso? Tem também a ponte Construtor João Alves Filho. Essa ponte ela é muito importante, vai ligar Aracaju à Barra dos Coqueiros. Ela ajuda muito no escoamento da produção, assim como o porto de Barra dos Coqueiros ou o Porto Sergipe. O porto é muito importante porque ajuda na escoação da produção, tanto para exportar como para importar produtos. Lá ao redor do porto tem a ZPE, a zona de processamento de exportação. Na ZPE, ali ao redor estão localizadas fábricas, né, indústrias que fazem parte da ZPE, uma área de expansão industrial. Aí a fábrica e a indústria que se instalar ali vai ter incentivos do governo federal, né, incentivos também do governo do estado, incentivos do município, e aí tem diminuição de impostos, e aí pode instalar fábrica, indústria, gerar emprego, gerar renda, certo? Todas as informações que eu falei estão também nas minhas videoaulas passadas. Eu só dei uma recapitulada para ajudar vocês, né, refrescar a mente de vocês, para no dia do certame vocês lembrarem todos esses conteúdos e acertarem a questão lá, ok? O foco hoje principal foi o QIDH, 0,649, que é médio. Falei sobre o PIB-PNB, índice de Gini, né, e uma revisão, né, que foi passada geral. Vá lá no meu canal, quem não se inscreveu, se inscreva, Laudirão Oliveira no YouTube, compartilha, ativa as notificações, dá o like, ok? Um forte abraço, tamo junto, estuda que a vida melhora. Valeu, até mais.